Capítulo 21. Os golems de pedra que deveriam servir ao sultão de Al-Qadin estavam naquele momento massacrando os guardas de seu palácio. Os golpes esmagavam a carne dos corpos humanos no chão, da mesma maneira como o homem costuma amassar o corpo de uma barata. Braços rochosos uniam, em diagonal, arremessando homens com espadas curvas nas paredes, derrubando quadros, quebrando vitrais e partindo azulejos. O que tornava o pandemônio mais surpreendente era a calmaria em que tudo se encontrava poucos minutos antes. Em um momento, o homem mais rico do mundo estava diante do maior tesouro do mundo. No outro, diante de um caos que dinheiro algum poderia consertar. Para o sultão Badr-Badur, era difícil dizer o que era mais angustiante. Sua filha morta no chão? Os golems descontrolados? O assassino em fuga? Ele está fugindo! Gritou ele com uma voz trêmula de quem gostaria de chorar, mas não tinha tempo. Ele matou minha menina e está fugindo. Os olhos dele se cruzaram com os de Snail e Liriel, ainda surpresos, em meio ao cenário. Ao fundo, Sherazade continuava a gritar, abraçada ao corpo da filha morta. Caçem ele, disse Badr-Badur, no valor de um pedido, mas no tom de uma ordem. Caçem-no para mim e farei vocês ricos para jamais precisarem caçar novamente. O olhar dele, de Snail, estabelecia o acordo. Era um olhar que dizia, negócio fechado. Sem apertos de mãos, sem assinaturas em papiro, apenas um acordo como faziam os piratas. Preparada? Perguntou para ela, sabendo a resposta. Eles abriram uma corrida em semicírculo ao mesmo tempo, afastando-se, mas em direção ao mesmo ponto. No caminho, ainda humanoides de pedra esmagando homens de carne. Liriel se jogou no chão, escorregando por entre as pernas de um deles, enquanto o golem descia as mãos fechadas como uma marreta. Snail correu pelos cantos, passando pelas costas de outro humanoide de pedra, que apertava um homem na mão pedregosa. 4 guardas passaram uma corrente por detrás das pernas do humanoide, que perdeu o equilíbrio e tropeçou para trás, na direção da parede, prestes a espremer Snail contra o concreto. O ladino de repente correu em diagonal, mas não no chão. Ele correu em diagonal pela parede, lembrando um inseto, não um homem, seguindo seu caminho antes que o corpo de pedra se chocasse sozinho e tombasse com estrondo. Do outro lado, Liriel saltou de um lado e girou pelo chão para um ponto. Depois saltou para outro lado, girando no chão para outro, em ambos os casos esquivando-se de corpos humanos arremessados, ou de golpes de espadas unindo inutilmente contra corpos de pedra. Outros guardas com armas mais eficientes como marretas e bastões se juntaram à luta, derrubando membros rochosos. Um desses golpes, porém, derrubou mais um dos golems no caminho de Snail, com 12 guardas correndo atrás da criatura e bloqueando seu caminho. 2 passos! Gritou ele num idioma altivo, falado em Arzalon. Sem titubeio, Liriel se concentrou, mexeu uma das mãos e forçou. De repente, 2 pedaços de golem de pedra, um braço e uma perna, se ergueram no ar em alturas diferentes. Snail saltou, pisou no primeiro, saltou e pisou no segundo, e saltou por cima dos guardas e golems, cambaleando na descida, mas sem interromper seu caminho. Então, tanto ele quanto ela correram em diagonal, dessa vez na direção da saída, feito 2 pessoas diferentes, que pareciam pensar como uma só, feito 2 ladinos rivais, cujo encontro foi aprovado por semideuses, feito uma sombra e um fantasma fundidos em uma força só. Ao fundo, o príncipe Shariar também saltava de um lado ao outro, correndo por pontos improváveis que o tirassem do caminho de guardas que ainda não batalhavam com golems. Afinal, deles o assassino poderia se esquivar, de sombras e fantasmas, não. Capítulo 22. Você é mãe Gothel, disse Mordred, chegando ao meio do espinheiro, abrindo caminho na lâmina da espada. Ele portava sua armadura completa, como há muito tempo não o fazia. A armadura de placas douradas, a mesma que um dia ele tinha usado na batalha contra Arthur Pendragon. Trazia a espada de 2 mãos à mostra, e um frasco com fogo vivo roubado do caldeirão de uma bruxa às escondidas.
Não posso afirmar que a chegada dele assustou a bruxa, mas posso dizer que ao menos a surpreendeu. A mulher era grande e redonda, e mantinha no rosto uma quantidade de maquiagem significativa para ocultar mais de um século de idade. As roupas eram largas e de seda fina, nobre, reforçadas por pedras de brilhantes. A aparência não escondia que aquela bruxa era uma mulher rica, mas isso costumava ser comum quando se tem tantos anos para acumular poder e tomar riquezas. Parece que temos vários suicidas por aqui hoje, disse ela. O que é estranho para alguém que nunca recebe visitas. No chão, cravado em espinhos banhados em vermelho, o fugitivo se mantinha imóvel, encontrando sua passagem na perda de sangue, ainda que de forma mais lenta e dolorosa do que pretendia. Ele é um suicida, disse Mordred. Eu sou um matador. É mesmo? Perguntou ela, com um tom despreocupado de quem acredita que o mundo é seu. De quê? De bruxas, como você. Você é um caçador de bruxas? Perguntou ela desconfiada, mas ainda sem receio. Não, sou o pior deles, definiu Mordred. Porque eles matam pessoas como você apenas pelo desejo do extermínio. E você seria mais nobre do que isso? Não na execução em si, mas na intenção. Eu só mato bruxas com objetivos. Mordred interrompeu a explicação por ali, obrigando-a a ter de perguntar. Ali a batalha já havia começado. E que objetivo te trouxe aqui, matador? A virgem que você esconde naquela torre. A expressão da mulher se modificou imediatamente. A expressão suave deu lugar à cólera, que espalhou maquiagem por linhas de expressões demoníacas. Eu estava certa, definiu mãe Gothel. Você é um suicida. 2 pedaços de espinheiro se movimentaram na direção do cavaleiro renegado, mais parecendo armadilhas com pontas de lança. A espada de Mordred girou no ar 2 vezes, e 2 pedaços de plantas caíram no chão. Sim, talvez você tenha razão, concordou ele. Talvez eu seja mesmo um suicida. O tom de voz dele mantinha a tranquilidade que a própria bruxa tentava passar há pouco tempo. E talvez seja isso que você agora mais deveria temer. Mordred apanhou um frasco com fogo vivo e quebrou contra o próprio peito, ateando fogo na própria armadura. Capítulo 23. A perseguição lembrava um ato circense, mas real e urbano. Shariar, o assassino da princesa de Jade, saltava por telhados de casas sustentadas por colunas com arcos. Os passos apressados iam sendo sustentados por telhas sobrepostas, que se moldavam à resistência seguindo formas geométricas, significativas para aquela cultura, como um quadro nas paredes e o cubo no topo. A primeira coisa que Snail conseguiu notar naquela caçada era que ele estava certo. Aquele príncipe não havia vindo da nobreza, muito pelo contrário. A movimentação do fugitivo era a mesma de alguém que havia crescido nas ruas, escondendo-se nas sombras, dormindo em guetos, rastejando pelo submundo. Ao chegar na ponta de um muro, Shariar pulou com os braços esticados, agarrando-se a um mastro, deixou o corpo pendular e saltou um nível abaixo, em uma varanda de um morador assustado. Mais atrás, Snail viu Lyriel se aproximar correndo, acompanhando-o pelo solo na direção de uma mesa, com 4 senhores de idade jogando um jogo de tabuleiro ao lado de uma fonte, sentados em pequenos bancos de madeira. Snail fez um sinal para ela, e então saltou em diagonal para o pátio como um suicida. Foi quando Lyriel forçou e congelou o tempo, que novamente para ela correu mais devagar. Os braços se movimentaram, e 3 dos bancos de madeira, onde os senhores se sentaram, tomaram vida própria, derrubando-os no chão, para risos do quarto. Então, os assentos de madeira se posicionaram no alto da descente, enquanto Snail quicava por eles, e saltava para o mesmo corredor onde Shariar havia pousado.
O tempo para Liriel voltou ao normal e os bancos de madeira tombaram. Enquanto Liriel recuperava forças, Snail correu seguindo o som da fuga do lado de dentro das casas, daquele corredor suspenso. Vasos de cerâmica quebrando, gritos de moradores, madeira partindo, tudo indicava a direção de uma parede com painéis decorativos na abertura. Em vez de uma janela, a última casa tinha um elemento arquitetônico composto de uma espécie de fechamento em forma de treliça, que parecia frágil, ao menos frágil o suficiente para Snail arriscar. Foi assim que o Simba acelerou sua corrida e saltou com tudo na direção do complexo trançado de ripado de madeira. Pirata e assassino se encontraram, e o som interior, que antes era de fuga, se tornou de luta. Os gritos das pessoas de dentro, que antes eram de surpresa, se tornaram de medo, e muitas saíram correndo, fugindo do cenário que se tornou caótico. Do lado de baixo, Liriel respirava afobada, buscando recuperar o ar. Do lado de dentro, ainda a luta que ela só conseguia acompanhar pelos sons. Gritos rosnados, pancadas em paredes, facas retiradas de bainha. Vamos, murmurou ela, acalmando enfim os batimentos. Vamos, Galforge. Sem avisos, o corpo de Snail varou para fora, destruindo outra parede fina e rendada de madeira, como se fosse um projétil humano. Utilizando os últimos recursos, Liriel novamente modificou a velocidade do tempo para ela e ergueu a água que jorrava da fonte, formando uma barreira líquida, que absorveu o impacto de Snail e desceu junto com ele ao chão. Quando o corpo do pirata bateu no solo, Liriel se arrastou até ele e conferiu que ainda havia vida. Ela tentou dizer alguma coisa, mas não havia energia. Compreendendo qual seria a pergunta, um Snail repleto de hematomas concluiu. Ele não é humano, disse, também buscando ar. Ele é tudo, menos humano. Assim, Liriel e Snail apagaram um por cima do outro, esgotados. Ao redor, senhores de idade chamavam reforço e a atenção de guardas do sultão, enquanto no alto, um assassino capaz de assustar um homem tido como sobrenatural seguia seu caminho, se esgueirando pelas ruas de Al-Qadim.